Realize os seus sonhos. A importância de ouvirmos o nosso coração e jamais desistirmos dos nossos sonhos. Bem-vindos a essa maratona de aulas que eu vou dar. Esta aula devia ser uma live ou um direto, onde os meus mentorados e todos aqueles que me seguem podem aprender um bocado a inspirar-se em seguir os seus sonhos. Eu quero agradecer a todos os mentorados que têm aderido a essa turma que vai começar agora em dezembro, pela confiança que têm em mim e por acreditarem que poderão realizar os seus objetivos de vida, os seus sonhos. Quero mandar um agradecimento especial para a família Rocha, da minha amiga Margarida, que chegou há dias a casa e encontrou as irmãs assistirem a minha última live, o meu último vídeo, em que eu falava da importância de se ter um mentor. Foi muito emocionante ver, e elas puseram no telão, na televisão de casa, e a minha imagem assim aparecendo na televisão. Foi muito gratificante. Gratificante mais ainda porque eu poder sentir que o que eu digo às pessoas, aquilo que eu vos passo, de alguma forma vos tenha ajudado na vossa vida. E sou muito grata a isso porque eu também ouvi outras pessoas e ajudaram efetivamente a mudar a minha vida, e eu gostaria de ser a continuidade disso. O tema de hoje vai falar sobre siga os seus sonhos. Eu tenho aqui atrás de mim um quadro que eu gosto muito, que fala sobre isso. E eu vou me inspirar num livro de Andrew Matthews que fala sobre siga o seu coração. E ele ilustra aqui 10 conceitos de vida. Vou aprofundar muito mais sobre 2 deles. Eu vou discorrer aqui, eu tenho aqui o meu livro me apoiando nisso, porque há algumas passagens muito precisas que eu vou ler para vocês e vamos desenvolvendo ao longo da nossa aula. Então existem 10 conceitos de vida. O primeiro é: estamos aqui para aprender lições e o mundo é o nosso professor. O segundo conceito é: o universo não tem favoritos. A sua vida é um reflexo perfeito das suas convicções. Quer dizer que aquilo que eu acredito é a minha realidade. Eu falo muito sobre isso. Aquilo que eu digo que é na realidade a minha realidade mesmo. No momento em que você se apega excessivamente a coisas, a pessoas, ao dinheiro, estraga tudo. Aquilo em que você concentra a sua atenção se expande. Quando você foca-se naquilo que é mal ou bom, ele acaba crescendo cada vez mais, porque a gente dá, energia. Siga o seu coração. Normalmente ele está certo. Deus não vai surgir em uma nuvem e dizer: você está autorizado a ter sucesso. Muitos de nós imploram, vão à igreja e pedem: ai meu Deus, me ajude. E se calhar esperam que um anjo ou um sonho, alguém venha, um anjo, um santo, alguém venha dizer: olha, deve fazer isto e aquilo. E não estão atentos aos sinais que às vezes estão à nossa volta, que nos indicam o caminho. Então, esperar que Deus desça do céu numa nuvem e diga: você está autorizado a ter sucesso, será uma espera em vão. Depois, quando você luta com a vida sai sempre ganhando. Às vezes damos murros em ponta de faca, eu falo muito sobre isso. Às vezes queremos lutar contra o mundo e acabamos perdendo sempre. Como devemos amar as pessoas? Aceitando elas como elas são. Pura e simplesmente basta aceitá-las como elas são. É uma forma de mostrar um amor mais altruísta. E o décimo conceito de vida é: sua missão na vida não é mudar o mundo, mas mudar a si mesmo. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Não é justo quando nós achamos que outras pessoas devem mudar, ao passo que nós não estamos dispostos a mudar. Então, vamos falar do primeiro conceito. Estamos aqui para aprender lições e o mundo é o nosso professor. É um tema muito interessante, porque muitas das vezes nós sofremos e não conseguimos descobrir os pequenos sinais que a vida nos dá, ok? Às vezes pequenos desastres que acontecem
e nós achamos que o mundo está todo contra nós e nós não conseguimos descobrir que lições tem por trás disso. Durante muito tempo da minha vida eu fui me lamentando pelas coisas que me aconteciam, achava que não era compreendida e amada pelo mundo e muitas das vezes isso só ia piorando a minha situação. Quando eu comecei a aprender, eu aprendi que afinal o que nos acontece de mal na vida não é um mal propriamente dito, mas sim oportunidades de nós aprendermos. Houve uma altura da minha vida que eu agradeci por tudo de mal, mas absolutamente tudo de mal que me aconteceu ao longo da minha vida, desde o meu nascimento, desde todas as situações que eu passei, a separação com o meu pai, a morte do meu pai, as dificuldades na infância. Eu sou de uma geração, de muitos de vocês também são, a geração de muitas dificuldades dos anos 80 e 90. E todas as dificuldades que nós passamos, todas as situações e em particular tudo aquilo que eu vivi na minha vida e que hoje me fizeram seguir este que é o meu caminho, que é o meu sonho. Então, o primeiro tema que vamos desenvolver, estamos aqui para aprender lições e o mundo é o nosso professor. E aqui é uma passagem do Andrew Matthews que diz: quando falhamos no aprendizado de uma lição, precisamos repeti-la e mais várias vezes, e uma vez aprendida a lição, passamos para a próxima e as lições nunca acabam. Eu vou falar de uma situação para poder compreender melhor o que é. Imaginem uma pessoa que tem problemas financeiros. No final da sua vida, no final de tudo, é alguém que chegou ao ponto de suicidar-se ou alguém que até foi parar para a prisão por ter decidido tornar-se alguém desonesto, decidiu tornar-se delinquente, decidiu tornar-se burlador diante de várias situações que ele passou na vida. Repare que muitas das vezes começam com coisas pequenas dívidas de principiantes. Imagina dificuldades em arranjar um emprego, tem muitos sonhos, sonha em ter as coisas boas da vida e quer encontrar a forma mais fácil de a conseguir. Então vai acontecendo que ele começa a ter pequenas dívidas. Dívidas essas que ele não consegue perceber e parar de dizer: meu Deus, se eu começo a ter essas dívidas é porque eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Repara que quando eu começo a ter dívidas quer dizer que eu gasto mais do que aquilo que eu recebo. E há uma lei interessante na vida, que são de 4 princípios, que é ganhar, gastar, poupar e investir. Para as pessoas que são prósperas, as pessoas que seguem o caminho da prosperidade, e eu sou uma das pessoas que segue o caminho da prosperidade, são os 4 princípios que eu tenho sempre de levar na vida, às vezes não é fácil, que é ganhar, gastar menos do que eu ganho, do que sobrar eu devo poupar, e depois daquilo que eu poupo eu devo investir para poder fazer crescer aquilo que é o meu dinheiro. E muito de nós gasta mais do que ganha. Então começa com pequenas dívidas. E nós não conseguimos perceber que quando eu começo a ter pequenas dívidas, aquelas dívidas de principiantes, eu devo parar e dizer: meu Deus, que lições eu devo tirar disso? Se calhar estou a gastar mais do que devo, ok? E eu preciso de mudar isso. E às vezes não acontece. E continuamos na mesma rotina. E depois para onde é que nós vamos? Vamos para grandes dívidas. Queremos comprar um carro, e queremos agradar uma namorada ou a família. E aí vamos para o banco, fazemos uma dívida. E depois o nosso salário não dá para pagar a dívida, ficamos com a dívida no banco. E o banco, muitas das vezes, hipotecamos alguma coisa ou temos um fiador e começamos a entrar em conflitos. Não paramos neste momento também para poder analisar: meu Deus, o que é que se passa? Se eu chego a este ponto é porque eu não estou aí no caminho certo. O que é que eu devo fazer para aprender a não cometer essas falhas que me levam a estas grandes dívidas? Não. Aí começamos a bolar ideias, começamos a hipotecar coisas em casa, começamos a vender e aí começamos a entrar naquilo que é o nível de pobreza 1 e 2. Começamos a perder tudo. Às vezes é alguém que tinha uma pequena empresa, esta empresa não estava a render como devia ser, começava a ter mais gastos, começava a ter perdas, mais custos, e nós não conseguimos parar e ver que lições é que nós estamos a tirar disso para poder melhorar, arregaçarmos as mangas para poder melhorar.
vamos deixando as coisas se arrastarem, não compreendendo e mais, arranjando culpados para isso. A culpa é do governo, a culpa é dos impostos, começamos a fugir os impostos, porque o governo rouba muito com esses impostos, é uma roubalheira, deixamos de pagar salários aos funcionários. E às vezes deixamos de pagar salários aos funcionários, mas no entanto nós não abrimos mão das nossas viagens, das nossas férias, das nossas joias, daquilo que é o último telefone, do luxo para a família. Nós não aprendemos com isso. E no fim começamos a ter de vender todo o nosso patrimônio para começar a pagar dívidas, porque vem polícia. E entramos numa fase que não estávamos muito habituados de pobreza, saber viver com um pouco ou quase nada. E mesmo assim as pessoas continuam à procura de culpados, não dão atenção a essas lições da vida e chega uma altura então que têm uma excelente ideia de bolar um grande golpe. Um golpe de roubalheira, um golpe de assalto, um golpe em desonestidade. E chega uma altura que ou eu não suporto mais, quando eu sou apanhado eu vou para a prisão ou acabo me suicidando. Repare que pessoas que chegam a esse ponto não é que aconteceu da noite para o dia, começou de uma coisa pequena. E é assim que é a vida. É que vamos tendo, a vida vai nos dando pequenas lições. Primeiro, a vida nos atira uma pequena pedra para nos chamar a atenção e nós não percebemos. E depois estamos a andar, tropeçamos numa pedra e caímos, levantamos e sacudimos e dizemos a culpa é da pedra, ou a culpa é do fulano, eu sou invejado, e continuamos. E depois vem uma pedra que nos cai na cabeça, um grande pedagulho que nos cai na cabeça porque nós não estamos a perceber o que é que se está a passar. E aí culpamos o mundo, mas é o universo que nos está a ensinar, porque como seres humanos, nós estamos aqui desde que nós nascemos até o dia da nossa morte, aprendendo a viver, a nos desenvolvermos, a termos lições na nossa vida. Então, muitas das vezes nós nos focamos em situações que não conseguimos ver outra coisa na nossa vida. E nós precisamos de ir vivendo e aprendendo. Muitas das vezes a verdade, as oportunidades estão mesmo à nossa frente, mesmo à nossa volta. E mesmo assim, nós não conseguimos enxergar. E isso acontece normalmente na nossa vida, quando, por exemplo, uma mulher que se dedica somente ao seu marido, aos seus filhos, à família, esforça-se ao máximo, faz todo o seu sacrifício, esquece-se dela, esquece do trabalho, esquece do mundo à volta e foca simplesmente para poder dar o seu melhor, a felicidade à sua família. E muitas das vezes é preciso ela perder ou sofrer alguns desastres ou algumas desilusões para perceber que o mundo não gira só à volta do seu esposo, dos seus filhos. Ela também existe, ela também precisa de cuidar dela, ela também precisa de se desenvolver, que ela também, a sociedade precisa dela, ela precisa de ser útil à sociedade, que ela precisa também dar atenção à família, ela precisa de cuidar dela mesma. Nós só percebemos que estávamos focados naquilo que não era certo quando nos acontecem os desastres. Aí, quando nós perdemos o esposo, nos damos conta que afinal existia à nossa volta outras pessoas e às vezes nós estamos numa relação que está fracassada, não é? Em que já não existe amor entre o casal e nós insistimos e não queremos deixar e às vezes a nossa felicidade está do outro lado. E somente quando nós perdemos o nosso objeto de foco é que nós percebemos que afinal existem outras coisas na vida. Que afinal nós podíamos cuidar um bocado mais de nós, que podíamos ter nos divertido mais, que podíamos ter dado mais atenção à família. E eu estou a dar o exemplo da família e há pessoas que são muito focadas no trabalho. Elas abrem mão de estarem com os filhos, com a esposa, porque elas se dedicam dia e noite ao trabalho. Não têm hora de entrar, não têm hora de sair.
não têm um fim de semana, não dão atenção à família. E somente quando perdem o trabalho porque vão ser despedidos, ou perdem um grande projeto, ou sentem que não foram reconhecidos pelo seu esforço, aí é que percebem que afinal havia uma vida à volta, uma realidade que sempre esteve ali ao seu alcance e ele não teve o discernimento de olhar à volta e ver que afinal o mundo não era só o seu trabalho. E é o que tem acontecido conosco. E famílias são destruídas, sonhos são destruídos. Chegamos ao fim da vida e nos perguntamos, afinal de contas, o que é que eu fiz com a minha vida? Eu dei cabo da minha saúde, eu não me diverti com os meus filhos, a minha família é uma família desestruturada, existe depressão porque eu não dediquei-me a tudo que estava à minha volta. E sempre me foram dados sinais, Deus sempre me mostrou que estavam as coisas ao meu alcance, mas eu nunca dei importância. Então, nós só alcançamos certas etapas na vida quando estamos preparados para assimilar novas informações. Antes disso, a verdade pode estar bem à nossa frente e nós não enxergamos. Essa é uma das passagens que Andrew Matthews escreve no seu livro Sobrevivendo e Aprendendo. E agora vamos passar o porquê que nós precisamos de desastres na nossa vida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso serve para reflexão. A única ocasião que quase todo mundo aprende qualquer coisa e uma lição muito bem aprendida é quando nos acontece uma desgraça. Uma mulher não aceita na sua vida um novo homem mau caráter ou canalha, como os chamam os nossos amigos brasileiros. E eles de certeza que estão a assistir também a esse meu vídeo, que eu tenho muitos amigos do Brasil, alguns mentorados também. É quando nós só não aceitamos na nossa vida um novo canalha, quando nós tivemos um canalha ou um homem que nos fez sofrer tanto, e ao ponto de nós quase nos destruirmos, nós nunca mais aceitamos essa situação na vida. Então, daí é que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós somos seres de hábitos e nós temos o seguinte conceito: time que ganha não se mexe. Enquanto a vida estiver a correr-me muito bem e eu estiver na minha zona de conforto, eu mantenho os meus hábitos e eu não faço mais nada. E às vezes, para mudarmos, é preciso haver uma grande desgraça na nossa vida. Ou perdemos a mãe para valorizarmos a nossa mãe, ou perdemos o emprego para valorizarmos o emprego, ou perdemos um marido ou uma mulher para valorizarmos esta mulher, ou perdemos um filho para a droga, para podermos chegar à conclusão que afinal de contas nós não valorizávamos estes filhos. Por quê? Porque é mais fácil não mudar. Mudar requer esforço, sacrifício, dor às vezes. É mesmo complicado, é sair da zona de conforto. E não há pior sensação do que sair da zona de conforto. Daí é que nós, seres humanos, o universo, muitas das vezes, criam determinados desastres e não começa com um grande desastre. Como eu expliquei anteriormente, às vezes uma pequena pedra, um pequeno sinal, o primeiro sinal. E nós não percebemos. Às vezes é preciso chegarmos até o fundo do poço para depois descobrirmos que, ai meu Deus, eu preciso sair daí. Nós só damos valor a um relacionamento quando o relacionamento já não tem como salvar. Nós só damos a importância à nossa saúde quando vamos ao médico e o médico diz: minha senhora, meu senhor, se o senhor não cuidar da sua saúde, se o senhor não deixar de fumar, se o senhor não deixar de beber, tem uma semana de vida. Acreditem, você que não conseguia deixar o vício do fumo, o vício do álcool, quando lhe dizem que tem uma semana de vida, a partir desse dia nós deixamos de fumar, deixamos de beber e começamos a cuidar da nossa vida. Nós só começamos a dar importância ao estudo, à nossa escola, ou quando estamos a estudar, quando estamos prestes a reprovar. Em todos os semestres já tiramos as negativas e só temos a oportunidade do exame. Aí nós nos empenhamos noite e dia, fazemos grupos de estudo e ficamos a estudar, porque era a última oportunidade. E daí, muitas das vezes nós nos lamentamos. É que quando acontecem coisas boas, nós celebramos. Uau, consegui! Mas normalmente não tiramos grandes lições nisso.
quando levamos com um martelo pneumático do mundo na cabeça, aí a gente nunca mais esquece. É que é fácil esquecer de um sucesso, de uma vitória na vida, mas não é fácil esquecer uma dor que nos machucou e que nos magoou profundamente. E a partir daí aprendemos grandes lições. É por isso que eu quero passar para vocês: não olhem para as desgraças, não olhem para os desastres como algo muito mal na vossa vida. Olhem para isso como oportunidades de vocês aprenderem, a evoluírem, ok? E isso é muito importante. Por quê? Imagina você trabalha, dedica-se e de repente perde o emprego. Vai parecer uma desgraça. Eu conheço história de pessoas que foi quando perderam o emprego que eles descobriram que afinal tinham um talento tão especial e abriram o seu próprio negócio e hoje dizem: ainda bem que perdi o emprego naquela altura, porque graças a esta desgraça eu abri a minha própria empresa e hoje eu estou muito melhor do que se continuasse com o meu emprego. Às vezes, quando termina uma relação, um relacionamento, nós nos acabamos, choramos, achamos que o mundo é injusto, mas às vezes, depois de deixar aquela relação, descobrimos que afinal de contas podíamos cuidar mais de nós e às vezes aquela coisa de dizer: pô, valeu a pena, porque encontrei alguém que valeu a pena não ter dado certo antes com outras pessoas. Nunca ouviram falar sobre isso? É interessante, não é? Então, nós devemos passar a encarar a nossa vida não como um desastre, como coisas más, mas faça uma análise de tudo o que aconteceu na sua vida e que lições pode tirar disso. Eu conheço alguns mentorados meus, há um exercício que se faz sobre uma série de perguntas que fazem sobre quais foram as grandes perdas da sua vida, que é que lhe marcou, e uma das minhas mentoradas naquele dia chorou muito, porque ela diz que o que mais lhe marcou foi a morte da irmã pequenina, e a irmã morreu com um problema de obesidade. Era pequenina, ela era muito gorda, e a questão da obesidade fez com que a menina morresse. E aí o que marcou a ela foi, desde essa data, ela ainda era muito pequena, até hoje, ela tem um cuidado muito grande com a saúde dela. O facto da irmã ter morrido por um problema de saúde ligado à obesidade fez com que ela combatesse toda a vida dela este problema. Foi uma lição que ficou marcada para ela e toda a família. Às vezes, imagina, né, uma criança morrer, né, por um problema desses e ela servir para poder salvar, às vezes, outras famílias. Eu conheço uma jovem que tornou-se uma grande cardiologista depois de ter perdido o pai num problema do coração. E ela decidiu que ela ia fazer, na altura ela já estava fazendo medicina, mas ela decidiu seguir a especialidade de cardiologia, porque aquilo que ela não conseguiu fazer pelo pai dela, os médicos não conseguiram salvar a vida do pai dela, ela se comprometeu com a vida dela que ela ia dedicar-se a ajudar as pessoas que tinham problemas de coração, pessoas que tinham problemas de hipertensão. É uma grande médica, uma grande cardiologista, e foi muito inspirado no que aconteceu. A morte do pai a marcou muito e ela queria descobrir o porquê e como salvar outras pessoas para que não tivessem o mesmo destino do pai dela. É incrível que nós estamos aqui a falar de desgraças, estamos aqui a falar de desastres, e é um bocado difícil quando falamos de desgraças como lições de vida. Mas quando nós passamos a olhar para os desastres como lições de vida, a vida torna-se muito mais fácil. E nós aprendemos, às vezes, que não precisamos chegar ao ponto de um desastre. Por quê? Porque o pai dela, desta médica, antes de morrer do infarto, já teve os primeiros sinais. Hipertensão, obesidade. Está a ver quando nós damos a importância à saúde, quando já estamos num ponto em que não tem retorno? Foram os primeiros sinais que foram dados e que nós não prevenimos. Então, as pessoas bem-sucedidas,
elas anteveem as suas ações para que não precisem de desastres na sua vida. Mas aquelas pessoas que, quando acontece uma desgraça, culpam outros e dizem: por que eu? Eu até sou boa pessoa. Oh meu Deus, que mal é que eu fiz? Que mal é que a minha família fez? Nós somos todos desgraçados. A desgraça só acontece na nossa vida. Que mal eu fiz? Eu até sou boa pessoa. Às vezes temos na nossa vida pessoas tão más, um chefe péssimo, um marido péssimo, uma mulher péssima, uma esposa que não valoriza o nosso trabalho, filhos que desobedientes. E nós dizemos: por que essa desgraça acontece comigo? E devemos refletir da seguinte forma: que lições eu tiro disso para aprender a perdoar alguém que me faz um mal? Às vezes temos alguém na nossa vida que nos faz tanto mal, um chefe que é péssimo. Será que não é uma oportunidade de eu aprender a praticar o perdão? Às vezes estamos num relacionamento em que deixamos essa relação, partimos para outra e ficamos com mágoas do passado, mágoas daquela pessoa. Falamos mal dela. Que lições nós aprendemos disso? Com certeza que vamos ter uma outra relação e vamos passar pelas mesmas coisas. E depois nós dizemos, como na gíria: eu fui cuspida pelo gato cor-de-rosa, eu tenho dedo podre. Repare que vou passando de relação em relação, eu não consigo aprender o que eu posso tirar das experiências que eu vivi nesta relação para que a próxima seja melhor e não volte a acontecer. Eu toco muito no problema da relação porque hoje a maior parte de vocês que estão a assistir isso vivem essa situação. Dos estudos que eu faço, eu noto que o grande problema hoje na nossa sociedade tem a ver com relacionamento. E não falo só de relacionamento amoroso, falo de relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, relacionamento com os colegas, relacionamentos com o chefe, relacionamentos de um modo geral. E nós notamos que às vezes somos perseguidos, que às vezes nós somos invejados, nós vivemos em prisões porque nos fechamos para o mundo, porque nós somos muito invejados. E eu me pergunto: que lições é que nós tiramos disso? Que lições é que nós tiramos disso? É para refletir. Então, as lições de vida, elas nunca param. Elas não param jamais, até o fim da nossa vida. E as lições se repetem na nossa vida até nós termos aprendido. Há pessoas que acham que para poderem mudar de vida, para que poderem mudar de destino, elas devem mudar de lugar. Eu tenho experiência de pessoas muito próximas a mim que não estavam a dar certo em Angola. Muitas das vezes disseram: eu aqui não consigo ser feliz, eu aqui tenho tantas dificuldades, vou emigrar. Vou emigrar para a Europa, para a América, para outros sítios. Eu vou emigrar, porque eu lá talvez seja mais feliz. Quem irá concordar comigo que nem sempre é assim, a maior parte das vezes não é assim. Sabe porquê? Porque as lições nos perseguem onde nós estivermos. E nós levamos os nossos hábitos, levamos a nossa forma de agir para onde nós vamos. A melhor oportunidade de mudar é exatamente onde nós estamos. Se eu não sou feliz em Angola, se a minha vida não dá certo em Angola, não sei se provavelmente eu serei mais feliz num outro sítio. Às vezes digo: se eu for viver para a Europa, a minha vida vai ser muito mais fácil, eu vou ser muito mais feliz. Chegamos na Europa e não acontece. Vamos encontrar outros motivos de dificuldades, porque elas vão conosco. Se fosse para o Tibete, eu ia encontrar paz e sossego. E chegamos lá e nos damos conta que afinal não era como nós pensávamos. Eu não aguento mais esta mulher, ela não trata bem de mim, eu vou trocar de mulher. Ótimo, vai arranjar uma pior. Até, mais valia. O meu chefe não presta, ele é um canalha, esse meu chefe é mau e eu quero outro chefe. Vem o outro chefe e diz: olha, temos saudades, mais valia o outro. Pelo menos o outro ainda fazia alguma coisa, este é pior. Por quê? Porque nós não aprendemos as lições. Nós só estamos focados naquilo que é mau. E às vezes
temos tanto medo, tememos tantas lições, nós temos medo de passar pelas dificuldades, mas a única forma de vencermos esse medo é enfrentando este medo. Nelson Mandela diz, o ser corajoso não é ausência de medo, mas sim a coragem de poder enfrentar este medo. E muitas das vezes nós não temos a coragem suficiente para isso. E culpamos outras pessoas, ok? Andrew Matthews, ela diz, em poucas palavras, cada um de nós é responsável pelas suas ações e resultados. Nossos pensamentos atraem e criam circunstâncias. Quando eu só penso no mal, quando eu só penso que eu só tenho desgraças, ela atrai a desgraça. Às vezes dizem, a desgraça atrai desgraça. À medida que mudamos, atraímos diferentes circunstâncias, até aprendermos o que precisamos sobre dinheiro, trabalho ou namorados. E aí temos duas opções. Ou ficamos presos na mesma lição, ok? Ou então não paramos de receber a mesma lição, mas em embalagens diferentes. Lembram-se quando eu falei no início sobre aquela pessoa que começa com pequenas dívidas e acaba depois numa desgraça? É que às vezes nós vamos mudando as circunstâncias, vão mudando, mas as lições vêm em embalagens diferentes e normalmente elas vão crescendo. E aí dizemos, a minha família é só desgraças. Se fizemos uma análise lá no início, começou por coisas pequeninas e a família não aprendeu. Então e aqui tem uma frase de Joseph Campbell que diz, só conseguimos recuperar os tesouros da vida quando descemos as profundezas do abismo. Você tropeça e está o seu tesouro. A própria caverna em que você tem medo de entrar revela-se a fonte do que você estava procurando. Quantas vezes tivemos medo de seguir o nosso coração, de seguir aquilo que era o nosso sonho. E aqueles que são os mais corajosos chegam no fim da jornada e dizem, ai meu Deus, ainda bem que enfrentei, foi duro, tive tanto medo, mas afinal era lá que estavam meus sonhos. Os seus sonhos, aquilo que quer na sua vida, está do outro lado do medo. E às vezes é preciso muita força, coragem para enfrentar esses nossos medos. Que às vezes é uma pancadinha pequenina. Às vezes é uma queda que nós vamos tropeçar, mas vamos continuar a andar e estamos a seguir o nosso caminho. E chegamos lá à frente da vida e dizemos, uau, eu consegui vencer na minha vida porque eu fui persistente. Do que aquela pessoa que fica agarrada ao sofrimento. É uma história muito interessante sobre um urso em que tinha muita fome e agarrou-se a uma panela que estava no fogo. E aquela panela ia-lhe queimando, estava muito quente, e ele ia gritando de sofrimento, mas não largava a panela, porque ele dizia que esta comida é minha, eu vou comer. E doía-lhe muito, queimava, ele não largava, ele gritava, mas não largava a panela, porque ele queria comer aquela comida, lhe pertencia. Até que chegou o ponto de morrer, agarrado à panela. Não comeu, sofreu tanto, porque não queria largar a panela da comida, porque tinha fome. Se ele tivesse largado e tivesse deixado esfriar, numa altura certa, poderia comer a comida. E muitas das vezes nós nos agarramos ao sofrimento, nos agarramos às coisas, nos agarramos aos bens materiais, nos agarramos às pessoas, nos agarramos a conceitos, nos agarramos a preconceitos, sofremos tanto, e chegamos no fim da vida e nos perguntamos o que eu fiz da minha vida. No momento em que o meu coração disse, larga e avança. E pedimos ajuda a Deus, oh Deus ajuda-me. E Deus diz, larga a corda. Meu filho, largue e vá. E nós não confiamos. Nós não seguimos às vezes o nosso coração. E acabamos morrendo desgostosos. Acabamos com uma trombose. Acabamos com depressão. Hoje estamos com níveis de depressão muito altos na nossa sociedade. Frustrações. E acabamos nos tornando pessoas amargas, pessoas sem amor próprio, autoestima em baixo.
ok? Pessoas que não conseguem amar os seus filhos, não conseguem dar um amor verdadeiro à sua esposa, ao seu esposo, porque nós só vivemos agarrados a conceitos e a preconceitos. Porque a vida vai nos ensinando e nós vamos vivendo e não estamos aprendendo. É vivendo e aprendendo. E com tudo que nos acontece na nossa vida, sejam elas coisas boas, sejam elas coisas más, nós tiramos dali lições e melhorarmos cada vez mais. Eu não posso esperar que a minha felicidade esteja na mão de outra pessoa. Eu quero fazer outras pessoas felizes, eu tenho de ser feliz primeiro. Quantos de nós deixam a nossa felicidade na mão dos nossos pais, na mão dos nossos filhos, na mão do nosso parceiro? Ai, o meu marido tem a obrigação de me fazer feliz. Ou a minha mulher tem que me fazer feliz. Ai, eu preciso de encontrar alguma coisa para ser feliz. Ai, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa própria. Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Se assim fosse, quantas pessoas têm tantos filhos e são depressivos? Quantas pessoas são ricas, milionárias, com carro, casas, tudo, e se suicidam, drogam-se? Será que são os bens materiais? Será que são as circunstâncias, são as pessoas que nos devem fazer felizes? Não. A felicidade não está nas outras pessoas, a felicidade não está nos bens materiais, a felicidade está dentro de nós. Eu quero ser rica, antes disso eu tenho de ser feliz. Porque pessoas felizes encontram outras pessoas felizes. Quando eu sou infeliz, encontro pessoas infelizes como eu. É a lei da atração. Andrew Matthews ainda nos fala sobre um ponto que diz, em poucas palavras, toda pessoa que entra na sua vida é um professor. Mesmo quando o atormenta, ela lhe ensina alguma coisa, na medida em que lhe mostra quais são os seus limites. Mas o fato das pessoas transmitirem algum conhecimento não significa que você tenha a obrigação de gostar delas. Eu até posso não gostar do meu chefe, até posso não gostar de uma determinada pessoa. Mas eu devo prestar atenção que lições eu estou a aprender. Até pode ser que vai me ensinar a ter um autocontrole. Eu sou uma pessoa muito descontrolada, eu não tenho um controle emocional. E aquela pessoa me vai fazer coisas que vai me ensinar a aprender a ter um controle emocional, que vai servir para a minha vida futura, ok? Então a vida é como uma escada, de grau a degrau eu vou subindo. Atenção que eu começo com lições pequeninas, à medida que eu vou ficando mais forte, as minhas lições vão sendo cada vez maiores. E o meu sucesso também vai ser cada vez maior. É como eu começar no primário, eu tenho as minhas provas, as minhas lições são no nível do primário, à medida que eu vou subindo na vida, as minhas lições também vão sendo do meu nível. E aí, no fim da vida, eu digo, uau, eu me tornei uma pessoa de sucesso, eu sou alguém que ajudei tanta gente, eu sou alguém que eu posso ajudar outras pessoas que não conseguem por si só virem, né? E eu posso dizer que os livros me ajudam muito. Um dos livros mais pequenos que eu tenho. Eu já li muitos livros e esse livro, Siga o Seu Coração, para mim é um guia de bolso e eu não largo. Porque a vida é mesmo assim, nós estamos sempre motivados, eu tenho muitos conhecimentos, eu sou oradora motivacional, mas eu tenho momentos em que eu estou para baixo. E eu fico muito feliz, por quê? Porque eu antigamente, as minhas dores, as minhas angústias levavam dias, meses para se processarem. Eu hoje, quando tenho alguma angústia, que é normal, na vida nós temos sempre problemas, eu digo, olha, ganhei aqui um novo recorde. Eu nunca fico deprimida mais do que 24 horas por dia. Agora ganhei um recorde maior ainda. Eu, quando me chateio, eu dou um prazo de 60 minutos, 1 hora, eu já estou outra vez lá acima. Eu nunca durmo com um problema e que acordo e continuo com o mesmo problema, a mesma angústia. Eu estou logo sorrindo. Isso é prática de anos, eu vou fazendo isso. Eu quero chegar a um ponto em que eu quero que as minhas angústias, porque elas acontecem sempre, e eu disse, as lições da vida vão até o fim da nossa vida. Eu quero em 60 segundos viver uma angústia e passar logo a seguir e estar logo em cima.
Eu quero chegar a esse nível. Eu estou em 1 hora, às vezes eu me chateio, às vezes eu aborreço-me, às vezes fico chateada com algumas coisas que não acontecem como eu quero. E aí eu já disse, uau, consegui me libertar, consegui estar em cima, consegui me superar. Eu agora vou passar para o segundo ponto, que é que estamos a falar dos conceitos que Andrew Matthews escreveu no seu livro. Falamos que o universo não tem preferidos, né? E estamos aqui no mundo para aprender lições e o universo é o nosso professor. E vamos falar, o universo não tem favoritos. Isso é uma verdade. Quando nós dizemos, uau Maria, você tem muita sorte. E eu digo sempre sorte, e é uma frase do Leandro Carnal, em que diz: sorte é a desculpa que os folgados arranjam para justificarem o fracasso delas. Às vezes nós achamos que, poças, ele tem sorte porque nasceu numa família de ricos, mas eu particularmente conheço pessoas que nasceram em famílias muito pobres, que passaram muito mal, e que elas se determinaram a ter sucesso, hoje estão no top. Hoje ajudam a família, conseguiram tirar a família da miséria, hoje estão com muito sucesso, hoje são pessoas que têm dinheiro, têm uma família, vivem muitas coisas. Então, o que existe simplesmente no universo são leis universais, ok? Então, a lei da semente, às vezes é preciso plantarmos, que é a sementinha, regar, cuidar, para que as ervas daninhas não invadam a sua cultura. Ela vai brotar, vai crescer, vai se tornar numa árvore para poder dar os seus frutos. O que acontece é que às vezes estamos tão ansiosos para as coisas acontecerem rápido, nós estamos ansiosos e queremos já, é agora, sem esforço, sem cultivarmos aquela paciência. Aliás, eu aprendi numa das minhas lições, porque eu era bastante ansiosa, ainda sou, acho que sou um pouquinho, né? Eu sou muito intensa na vida, e pediram para que eu cultivasse a paciência do jardineiro. O jardineiro tem que ter paciência, pôr a sementinha na terra. Imagina, eu me sentia como alguém que punha a sementinha na terra e todos os dias ir lá espreitar no vasinho, que tentava abrir para ver se ele já começou a dar a primeira, se já germinou a primeira vez. E repara, se eu for a abrir todos os dias a sementinha, ela não vai germinar. E repare que se eu for espreitar todos os dias no vaso para ver se ele já deu o primeiro rebento, dá a impressão que nunca mais sai. Quando eu me distraio, acabo me esquecendo, aí eu dou conta, uau, já cresceu, já está grande. E às vezes nos faltam isso. Às vezes nós não queremos crescer, não queremos passar por sacrifícios. Então ninguém colhe sem ter plantado primeiro. Como é que eu quero frutos se eu ainda não plantei, não tive a paciência de esperar? Ok? É preciso às vezes ter disciplina na vida. Mas nós não. Nós queremos, às vezes fazemos opções na vida que não são as mais corretas. E esquecemos que a lei é regida o mundo é regido por leis. E quando nós falamos da causa e efeito, às vezes nós vamos ao longo da nossa vida plantando bons feitos, vamos cultivando, vamos ajudando outras pessoas, nós vamos fazendo o bem ao mundo, estudamos, nos esforçamos, trabalhamos primeiro. E no fim o que é que diz? Olha, tenha paciência que o seu dia vai chegar. E esse dia normalmente chega, ok? Plantei coisas boas e repara que aí começam a aparecer outras pessoas que passam a ajudar-me. Eu digo sempre, eu ajudo tanta gente, mas o número de pessoas que me ajudam é muito maior do que aquelas que eu acabo ajudando. Eu tenho sempre o espírito de querer ajudar as outras pessoas, mas é incrível o número de pessoas que ajudam-me e normalmente não são as pessoas que eu ajudei. E às vezes é o que acontece, nós ajudamos o nosso marido, queremos que o nosso marido nos pague na mesma medida como nós ajudamos. Eu dedico-me, eu cozinho muito, eu trato da minha família, o meu marido também tem que cuidar de mim, ele tem que me dar dinheiro, ele tem que me dar uma vida boa. O meu marido é ingrato, não presta. É que nós às vezes damos
à espera que a retribuição venha no mesmo nível. Eu dou 10, eu quero receber 10 da mesma pessoa. O universo não funciona assim. Eu ajudo a quem precisa da minha ajuda, mas nem sempre esta pessoa a quem eu ajudei, ela tem algo que me possa ajudar. Às vezes é a outra pessoa, a Teresa, que vai ter algo que eu preciso que me vai ajudar, e eu, no entanto, ajudei a Joana. Ok? E a Joana, quem eu ajudei, vai ajudar a Domingas, que precisa de algo que ela também tem. E é assim que o universo funciona. Às vezes só estamos focados na desgraça, e eu sou um pobrezinho, e por que isso acontece comigo, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Plante. Você quer ser ajudado? Ajude outras pessoas. Você quer ser rico? Dê dinheiro a outras pessoas. É difícil. Mas como é que eu vou dar dinheiro quando eu não tenho? Eu aprendi numa das minhas lições, não tem dinheiro, faça alguma coisa, doe-se a si mesmo, vá fazer um trabalho voluntário, cozinhe, vai à casa de alguém, leva uma flor, leva um prato de comida, que o universo retribui. Tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Quando eu ofereço amor ao mundo, o mundo me devolve amor. E às vezes nos perguntamos o porquê que eu não consigo as coisas e porquê que a fulana ou fulano tem mais sucesso do que eu. Já tentou ver qual é o sacrifício, quais são as ações que a outra pessoa teve de fazer na sua vida? Quais foram os sacrifícios que essa pessoa fez na sua vida para poder conseguir atingir esse sucesso? Às vezes nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que essa pessoa viveu. Não estamos. E queremos a coisa de imediato, sem sacrifício, sem esforço. E isso não é bom. Nós não devemos fazer isso. Ok? Nós devemos nos esforçar. Devemos ir fazendo boas ações na nossa vida para que no final nós tenhamos bons ganhos. Repare aquela pessoa que só faz o mal, ele nunca acaba bem. Porque o universo devolve aquilo que ele faz. E o universo não julga. O universo ele só dá exatamente aquilo que nós mandamos para ele. É incrível. Ele não distingue, não julga. Quem julga somos nós homens. O que é bom, o que é mau, nós fazemos sempre comparação. Por que eu digo que é mau? Por que eu digo que é belo? Porque eu faço comparação com uma outra coisa. O universo dá aquilo que nós mandamos para ele. Então, quando eu planto o terror, quando eu planto o ódio, quando eu planto a angústia, quando eu planto a desonestidade, no final da minha vida eu acabo sempre com o retorno de tudo isso. Quando eu planto amor, quando eu planto esforço, trabalho, dedicação, pode não ser reconhecido no momento. E às vezes a gente diz, aquilo não era para ti, era algo maior. Quantos de nós conseguiram sucesso desta forma? E é assim, e é inspirada nesses conceitos. E foram coisas, e isso que eu falo para vocês hoje foi que eu aprendi muito com este livro do Andrew. Me fazem ver bem as escolhas da minha vida, me fazem ver que tudo o que acontece na minha vida, mesmo que me aborreça, mesmo que eu chore, são lições. Aprendi a ver que coisas mais não existem, mas assim existem oportunidades de mudança. E eu acordo todos os dias me perguntando que melhor versão de mim eu tenho hoje. E estamos lançando a nossa mentoria, principalmente porque eu quero passar para vocês um pouco deste meu conhecimento, apesar que vamos ter muita, isso são aquilo que é adicional. Vamos ter aulas muito práticas nessa nossa mentoria que eu vou falar agora. É muito interessante o conceito desta mentoria online. Primeiro, quando ela é online, dá a possibilidade de eu fazer as aulas na hora que eu quiser, no momento em que eu quiser. E o que é a mentoria? Na realidade, parece ser um curso, eu chamo um curso porque vamos acabando por ter aulas, mas é como se fosse como se eu fosse a vossa tutora para vos ajudar, para vos guiar a conseguirem alguns objetivos da vossa vida.
E essa mentoria não é uma mentoria muito profunda, porque nós vamos trabalhar muito com objetivos de curto prazo, porque eu quero que os mentorados, ao longo do curso, que vai ter uma duração de 2 meses, eles, nesses 2 meses, consigam ver a vida deles a mudar, na realidade, porque depois, ao longo do próximo ano, eu vou criar mentorias muito mais extensivas, com objetivos mais a longo prazo e objetivos muito maiores. Vou ajudar a trabalhar nisso, muito com o conceito do coaching. E o interessante, eu vou hoje aproveitar esta aula para explicar um pouco mais do conceito desta mentoria. Na realidade, ela é uma mentoria de desenvolvimento pessoal. Muita gente tem estado a perguntar, mas eu vou ter certificado no fim. Não façamos confusão com o curso, por exemplo, que eu pretendo lançar também em 2018, vários cursos que vão ter certificados sim, da minha área de desenvolvimento, como planeamento estratégico de negócios, como atendimento ao cliente, técnicas de venda, marketing pessoal, uma série de cursos que eu vou lançar em plataformas também online. E por que este meu conceito online que eu podia dar em salas de aula? É que nós precisamos de começar a quebrar as fronteiras físicas. Tem alguém que me mandou uma mensagem perguntando, mas por que só tem que ser para as pessoas de Luanda? Nós de Benguela também precisamos. E eu disse, mas você de Benguela também pode fazer, porque hoje a internet não cria barreiras, não cria fronteiras, ok? Eu estou aqui para falar com vocês, eu tenho mentorados no Brasil, eu tenho pessoas, colegas que assistem a partir do Brasil. Estou abrindo também uma turma para que mentorados brasileiros também entrem, e é bastante interessante. Eu sou de Angola, eu vivo em Luanda, mas eu quero poder chegar ao maior número de pessoas possíveis, dando o meu contributo para que elas se possam desenvolver. Eu já realizei grandes sonhos na minha vida, eu me orgulho muito disso. Eu, quando quero alguma coisa, eu planeio, eu vou à luta e normalmente eu consigo. Normalmente eu consigo, e quando eu não consigo, digo, não, era o momento certo. Ainda não é o momento, ainda não estou preparada para este grande sonho, porque à medida que os anos passam, os meus sonhos são muito maiores. O meu primeiro sonho foi assistir Fórmula 1 e MotoGP, e eu peguei em mim e eu disse, eu vou fazer 40 anos, eu quero me oferecer alguma coisa nova. O que é? Eu criei um sonho maluco. Eu vou fazer uma turnê no meu aniversário. E quando eu conto isso, dizem, uau, tu és mesmo de força. Eu não estava preocupada se iria ter condição, se não ia ter condição. Eu preparei, eu disse, o que eu preciso para fazer a minha viagem? Logo no início do ano, eu vou fazer 40 anos em setembro e eu preciso de fazer algo assim em grande. Ai, gostaria de ter companhia, mas não tenho companhia, não faz mal. Eu nem que tenha de ser sozinha. Bom, o que eu vou fazer? Eu fiz uma turnê pela Europa. Eu fui para Ibiza, eu fui para as noites de Ibiza e aquilo era um sonho. E há quem diga, quem não vá pelo menos uma vez na sua vida a Ibiza. Eu já fui, peguei em mim, fui assistir a Fórmula 1 em Itália, em Monza. É incrível. Eu sou amante de velocidades. Eu sou, vocês não sabem, eu sou motarda, apesar que eu pedi dispensa por algum tempo. Eu sou motarda, adoro motos, adoro velocidade. E depois fui assistir o MotoGP, eu sou fanzaça do Valentino Rossi. Eu vi o Valentino Rossi assim ao vivo, foi uma emoção de chorar. Então, são sonhos, eu sei que muita gente tem esse sonho e nunca concretizou. Eu consegui concretizar, coisa louca, uma mulher quarentona fazendo isso, foi das melhores coisas que eu vivi. E eu ainda tenho muitos sonhos cada vez maiores. E há vezes que eu planeio, não dá certo naquele momento, porque eu digo, não é a altura, eu preciso me preparar mais, eu não me esforcei ao máximo. E que vocês que me seguem, vocês vão ver ao longo de 2019 a realizar muitos sonhos. Eu tenho sonhos malucos e com os meus mentorados, mas a mentora, vamos desenhar os nossos sonhos e vamos acompanhando. Eu vou falar também dos meus sonhos, que não vamos só desenhar os sonhos dos mentorados, o meu também, vocês vão saber quais são os meus sonhos e vamos correr atrás e ver como nós vamos conseguir realizar. Então é isso que é a mentoria, ela vai ajudar. E uma tendência que eu reparei é a quantidade de jovens
que eu tenho como mentorados que estão a querer aderir ao curso. Eu, inclusive, planeei um valor para o curso e vocês vão ficar já a saber agora que eu decidi, eu tinha um valor fixo e depois com promoção para os primeiros 25 alunos. É tanto jovem a entrar que eu vou manter o valor... O valor de promoção vai ser o valor final, eu vou esquecer o valor final. O que eu vou ter que fazer para cobrir os custos é, a turma era para ser uma turma pequena, eu vou ter que ampliar a turma, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me doar para mais gente, me dedicar para uma turma maior, porque apesar de parecer, é online, não tem custo, tem custos enormes, mas a satisfação de estar a ajudar tanta gente é maior do que qualquer ganho. E vocês não têm a ideia, o custo é enorme, o que a gente paga para plataformas, para produzir vídeos, para produção é uma coisa, o tempo é noite e dia, produzir coisas. E o curso ainda não começou, muitos ainda não me pagaram, mas no entanto eu começo a mandar já coisas ao longo de todos os dias. Isso que eu estou a fazer com vocês, eu quero vos motivar, a vocês jovens, eu também sou jovem, e eu quero muito que nós, como angolanos, mudemos o nosso paradigma da nossa realidade, comecemos a acreditar em nós, comecemos a realizar os nossos sonhos, porque nós somos o futuro desse país. Então, eu queria explicar esse conceito da mentoria. Queria falar também dessa novidade do valor que eu vou manter por 58.500 kwanzas, e vou abrir também, tem pessoas que estão com alguma dificuldade, eu quero estudar uma melhor forma das pessoas poderem pagar também em prestações. Por quê? Porque eu quero dar a oportunidade da maior parte das pessoas participarem dessa mentoria. Eu preciso de ver vidas a transformarem-se como a minha se transformou. Eu quero ajudar o maior número de pessoas. Eu, se pudesse fazer os cursos grátis, eu fazia grátis, não cobrava nada, mas é difícil. Até porque nós aprendemos hoje só coisas difíceis, coisas que nos custaram algum sacrifício é que nós valorizamos. Se eu também sair oferecendo os cursos, escreve uma coisa que eu estou a dizer, coisas às vezes oferecidas nós não valorizamos. Eu tenho certeza que se você não pagar pelo curso, você não vai assistir às aulas porque não te custou. Mas se você pagar pelo curso, vai se dedicar, porque você tem um objetivo, você se sacrificou para isso. Então, mesmo que eu queira fazer só grátis, não vai haver uma valorização. Por isso é que pessoas como eu cobram para fazer os cursos primeiro, para eu poder me desenvolver e trazer mais conteúdo para vocês. E poder ajudar o maior número de pessoas. E vocês poderem sentir, não, eu paguei algo que eu quero na realidade. Na realidade, o valor que nós pagamos é o meu comprometimento de que eu quero mudar a minha vida e esse é o meu contributo para isso. E poder ajudar outras pessoas. Eu, por exemplo, nas minhas palestras tenho um conceito que vocês vão ver, uma característica minha, que vocês vão ver em todas as palestras que eu vou fazer o próximo ano. Daqui a dias vou lançar o programa das palestras para 2019. E eu vou sempre cobrar um valor um pouco abaixo, mas a diferença desse valor, as pessoas que forem participar das minhas palestras vão ter que levar em gêneros alimentícios. Nós queremos fazer uma palestra no princípio do ano, que vai custar a entrada 10.000 kwanzas e 2 quilos de alimentos para dar a uma instituição de caridade, para pessoas que precisam. É o meu compromisso em poder ajudar outras pessoas que precisem. Eu não tenho uma instituição fixa, vai ser uma única, ainda nem pensei em qual delas vai ser. Na altura certa eu estou a entrar em contato com pessoas que trabalham com essas artes sociais a ver, e o meu objetivo não é só ajudar um mês ajudo uma, outro mês ajudo outra, e eu não vou ajudar sozinha. Vocês que vão participar das minhas palestras, vão participar dos meus cursos, vocês também estarão a contribuir também para ajudar crianças, mulheres, velhos, a um pouco daquilo que nós temos. E é assim que o universo trabalha, e é assim que ele recompensa. E aí vão dizer, ai, a Maria, vocês que estão a assistir, que vocês que vão contribuir para este curso, vocês que vão contribuir para as minhas palestras, vão dizer, ai, mas vocês têm sorte. Não, porque nós também nos doamos. E quando você doa, o universo devolve a vocês também. Tenham sempre isso em mente. Eu termino a aula de hoje, o vídeo de hoje, que devia ser ao vivo, em direto, para os meus mentorados, para poder passar aqui os comentários e estarem vocês assistindo no momento.
Mas vai ficar o vídeo gravado no YouTube, no Facebook, no Instagram, um link para vocês poderem assistir. Eu espero que eu tenha contribuído e tenha mexido com seu coração, que você tenha mais força de seguir os seus sonhos. Um forte abraço e até a próxima aula. Prepare-se para essa mentoria que vem aí agora, maravilhosa, e realize os seus sonhos. E ouça sempre o seu coração e não desista dos seus sonhos. Um forte abraço para vocês com um sabor a paz e a sucesso. Foco, fé e ação só dá resultado, sucesso. Um forte abraço.